aí a todos, alguns lembretes aí para os irmãos, um agradecimento aos irmãos que têm sido fiel a Deus, agradecer aos irmãos que têm sido tocados por Deus nesse momento de crise e têm trazido as suas doações aqui na igreja, tem sido bênção a vida do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer também àqueles que têm orado por nós, sustentado em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando aqueles que têm gratidão no coração, têm mandado mensagens para nós de incentivo, tem orado por você, pastor, tem orado por sua família, turma que tem nos sustentado aí com tanto carinho aqui na cidade também. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém? Nós estamos precisando para fazer algumas cestas aí. Tá saindo o som? Ou o povo está recebendo aí tranquilo? Algumas coisas nas nossas cestas. Chegou muita coisa aí, mas está faltando algumas, que talvez a gente ache assim, não, o outro vai levar, que ninguém levou. Que é açúcar, chocolatado, extrato de tomate e macarrão. Então, macarrão, extrato de tomate, chocolatado e açúcar, para a gente terminar de fazer algumas das cestas básicas, para a gente poder levar nos lares, no nome de Jesus. Então, lembrando, você que está precisando, está passando, ou vai passar por aperto nesse momento agora, está precisando de um socorro, entre em contato com o conselho da igreja, com os diáconos, com um amigo seu da igreja aqui, entre em contato na secretaria para que a gente possa se organizar e poder chegar até na sua casa e te abençoar no nome de Jesus. E você que tem um pouco que pode dar, dividir um pouco e trazer para a gente fazer essa multiplicação de Deus aí no nome de Jesus, e que Deus abençoe o seu lar, que nunca falte no seu lar no nome de Jesus. A minha oração tem sido em todos os dias que Deus possa experimentar nos nossos lares nesses dias a multiplicação dos pães, dos peixes, da farinha e do azeite. Essa é a minha oração para a sua casa no nome de Jesus. Amado, abre a sua Bíblia aí no texto dessa noite. Deus tem colocado no meu coração fortemente o nosso olhar. Aonde está o nosso olhar? Salmo 13 fala, o salmista aí, Davi, nós vimos no Salmo 13, ele chegou à conclusão, segundo a oração dele, que mesmo ele sendo do Senhor, os olhos dele estavam no lugar errado, estava faltando luz suficiente, e ele faz a oração: ilumine os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Então isso quer dizer para nós, se está registrado nas Escrituras, que há a possibilidade sim, de nós sermos filhos de Deus, de nós adorarmos ao Senhor, mas dos nossos olhos estão um pouco apagados. É a mesma coisa que está registrada de uma forma diferente, mas que parece que tem até a ver com o Salmo 13, Efésios capítulo 5. Nós vamos partir do versículo 14. O contexto é Paulo chamando aos santos e fiéis igreja. Ele está falando, se você voltar no capítulo 1, nos 2 primeiros versículos, você vai ver que a carta está endereçada aos santos, aos fiéis, aos que estão firmes com Jesus. E então ele começa a tratar dessa igreja e ele começa a enxergar o que eles estão precisando de realinhar com Deus. E aí no capítulo 5, ele está fazendo o realinhamento aí com Deus, ele fala: sede imitadores de Deus. Se a gente tem que copiar alguém nessa hora, Paulo está dizendo aqui em Efésios 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. E então ele dá a contrapartida, ou o contrário do que é isso, do que andar em Deus, do versículo 3 aí até o versículo 13, e a partir do 14 ele começa
a mostrar para nós o que é andar com Deus, o que é ser imitador de Deus, qual é o caminho que nós temos que trilhar. E ele repete aqui o mesmo que Davi repetiu há muitos anos atrás, antes dele, versículo 14, vamos lá junto comigo, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Davi, no Salmo 13, ora para que Deus ilumine os olhos dele, para que ele não durma esse sono da morte. Já Paulo diz aqui que tem alguns irmãos, pelo que ele afirma, que já estão dormindo o sono da morte, mas não fazem parte dos mortos. Um povo que é de Deus, mas que por algum motivo não fez a oração do Salmo 13, não clamou a Deus, e ele dormiu. E então ele está dormindo entre os mortos. Quando a gente dorme entre os mortos, a gente perde a luz de Jesus dos nossos olhos. Aquilo que o Salmo 13 fala: não deixa eu dormir o sono da morte, para que não ilumine os meus olhos. E aqui ele está falando: desperta, porque aí vai ser iluminado. É povo de Deus, como eu disse, a carta está dizendo no começo que é aos santos e fiéis. No versículo 14 está dizendo, pelo que diz: desperta dentre os mortos. Ou seja, não faz parte dos mortos, mas por algum motivo na vida deles, eles dormiram o sono da morte. Desperta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo só traz a luz no nosso coração e os nossos olhos, amados, quando nós despertamos do sono da morte. O despertar do sono da morte, se você olhar aqui, daqui para baixo, o que Paulo fala, é você desalinhar a sua visão com o mundo e alinhar a sua visão com Deus. É parar de ficar olhando tudo quanto é relatório que o mundo dá. A nossa visão é celestial. Como a palavra do Senhor diz, nós não somos daqui. O Senhor já falou que está tudo preparado, para não turbar o coração. É tirar, é deixar de ver o que todo mundo vê. O povo do mundo não conhece o Espírito de Deus, ele não conhece a paz de Deus, ele não conhece a presença de Deus, a visitação do Senhor, ele não conhece a pessoa do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito de Deus que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, nesse momento de crise, eles estão completamente num caos, que nós não deveríamos estar, porque nós somos filhos de Deus, nós temos uma luz maior, nós temos uma esperança, nós temos uma paz verdadeira, a alegria, que é uma pessoa, que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria é uma pessoa, não são circunstâncias, é o nosso Deus. Então Paulo está realinhando a igreja aqui, ele está dizendo: olha, desperta, ou dá uma chacoalhada aí, para de olhar como todo mundo olha, sede imitadores de Deus. E se você olhar aí a lista de cima, você vai ver que a lista só tem porcariada, do versículo 3 até o versículo 13. E agora ele vai passar a lista daqueles que se realinham com Deus, que acordam e agora vão ser iluminados pelos olhos, por Cristo, seus olhos, aqueles que recebem a luz de Deus. E ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios. E eu me reporto aqui agora a Mateus 25, quando Jesus fala dos últimos dias, ele está falando dos nossos dias, conforme o apóstolo João, na primeira carta dele, no capítulo 2, versículo 18, diz que esses são os últimos dias, já chegou a última hora. Não tem que ficar esperando mais sinais de Atos dos Apóstolos para cá, já é a última hora. Todos os sinais de lá para cá, se não aconteceu todos, está quase todos já aí presente, no nosso presente século. Então ele está dizendo: vede como prudentemente. Jesus falou lá, nos últimos dias, o reino dos céus será como? E fala da parábola das virgens em Mateus 25. E fala das virgens prudentes e as virgens nécias. É o que Paulo está registrando aqui, olha, não ande como os nécios. Vede prudentemente como andais. E Jesus deu o sinal que nos últimos dias a gente deveria ser as virgens prudentes, porque as nécias vão ficar. Se você ler lá os 10 versículos, os 10 primeiros versículos de Mateus 25, depois vale a pena você
ler depois deste sermão para trazer a sua memória. Qual a atitude das virgens prudentes? Vede prudentemente como andais. Tem que ter óleo, irmão. E o óleo tem que estar sobrando. Nós precisamos acordar. Jesus comparou a virgem prudente como aquela que tinha as vasilhas de óleo sobrando, de azeite. E nós sabemos que a presença do Espírito Santo de Deus é que representa esse azeite. É o que não podia faltar no Antigo Testamento, eram duas coisas, o azeite e o incenso. E em Apocalipse você vai ver que a presença de Deus, candelabro que não podia apagar, é a presença de Deus na sua igreja. E ele fala, se a igreja não cumpriu o que ele está falando, ele remove o candelabro, ele tira a presença do Espírito. Ela tem que estar presente em nós, transbordando. E Paulo está dizendo aqui, vede prudentemente, anda como prudente. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente quando andais, não como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu quero crer que essa parada do mundo inteiro, o próprio Deus exerceu esse versículo na vida da sua igreja. Ele está salvando o tempo da sua igreja, para que a gente tenha um tempo de andar como prudente, de analisar nós mesmos, de acordar, de redirecionar a nossa vida, para saber qual é a vontade de Deus. Eu, durante esses anos de ministério, percebi muitas vezes, não poucas, das quais a gente tomou muitas atitudes, e muitas das quais foram até acertadas, assertivas, mas sem nem um tempo de busca ao Senhor, sem um tempo de jejum, sem um tempo de pensar em Deus. Simplesmente sentamos, botamos uma ideia, eu acho que a ideia é boa, o que você acha? Vamos fazer. Agora a hora. Nós buscamos a nossa vontade sem nem saber se era a vontade de Deus. E assim durante muitos anos e em muitas igrejas que eu passei, decisões de conselho, decisões de ministérios tomados por uma boa ideia, mas nem perguntar a Deus se era da vontade de Deus, porque é uma boa ideia achar que era vontade de Deus. E hoje nós temos colhido muita coisa de boas ideias que Deus nunca pediu para a gente fazer. Perdemos tempo, gastamos nossa vida, perdemos amizade por causa de boas ideias que a maioria quis, e nós perdemos aquilo que Deus queria da sua igreja. Nesse momento de parada, Deus está realinhando a sua igreja com Ele. Eu creio piamente nisso. O próprio Deus tirou o que o mundo tem de confiança, e que a gente também estava confiando igualzinho a eles. Tirou tudo, irmãos, para não sobrar nada. Mas aqueles que têm o Senhor, falam assim, pelo menos o Senhor eu tenho. E aquele que tem o Senhor, ele não vai entrar agora nesse terror que o mundo está entrando. Porque nós sabemos que na palavra do Senhor, nos deixa registrado nas histórias, o quanto Deus socorre o seu povo em todo o tempo de deserto e de desastres. Você relê a palavra esses dias, você vai perceber que em todo o tempo, Deus nunca abençoou a ponto de não deixar nada de ruim acontecer ao povo. Aconteceu. Teve desastre, teve terremoto, teve fome no meio deles. No tempo que Jesus estava em Jerusalém, em que ele nasceu, era um tempo de escravidão do povo judeu por Roma, e eles achavam que Jesus ia tomar e assumir, e Jesus não assumiu, porque o reino dele é maior do que essas coisas. Em todo esse tempo, Deus permitiu as coisas acontecer, e em todo esse tempo da Bíblia, que é registrado para nós como testemunho vivo a nós, Deus surpreendeu e socorreu o seu povo. Você não está sozinho. Você tem um Deus que vela por ti. Você tem um Deus que anda contigo. Mas nós precisamos aprender a voltar a Ele, a remir esse tempo. Ele fala, remir o tempo, salvar o tempo. Versículo aí 17 de Efésios 5. E ele fala aí, por esta razão vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor.
Esse é um tempo, e a palavra aqui, compreender, é uma palavra no grego que é uma compreensão estratégica de guerra, de um exército que de pronto se levanta e ataca, parte para cima para aquilo que é de Deus. Um exército, quando ele sai do seu quartel todo equipado, ele só tem uma direção: destruir o inimigo. E essa é a expressão que está aqui, de compreender a vontade de Deus. O foco agora é só o Senhor. Trava e avança. Compreenda. Agarra essa oportunidade. Esse tempo que você está sendo um tempo de remissão, de salvar do dia que Deus está nos fazendo na quarentena, é um tempo da gente focar no Senhor, de se levantar como um exército. Você vai ver isso depois que Paulo trata mais na frente aqui da armadura do povo de Deus. Ele, em todo momento ele usa expressões aqui no grego de exército, de um povo que está acordando e ir para a guerra, porque os dias são maus, porque o mal está sobre a humanidade. É a expressão, quando ele fala aqui que os dias são maus, é exatamente isso que João também fala lá na 1 João 2,18. Ele já está aí, manifesto. E nós temos que levantar, não só para ficar cantando, discutindo teologia. Nós estamos em guerra, irmão. Guerra é tempo de atacar, de ter uma direção. E a direção é que é procurar saber qual é a vontade de Deus para nós. E nós vimos no domingo que eu preguei aqui sobre o que Deus espera do seu povo. Quando é que Jesus ceia com a gente? E a gente tem que ver que o Senhor fala assim: aconselho-te que compres de mim a volta para Ele. Em todas as Escrituras, o que Deus quer não é uma igreja melhor do que a outra, uma igreja que sabe mais teologia do que a outra, mas é uma igreja que volta para o Senhor. É Ele é suficiente para nós. Esse momento agora é de volta, remir esse tempo e procurar saber a vontade de Deus. E para isso, só há uma solução que Paulo deixa escrito logo depois, quando ele fala: olha, levanta como um exército engajado em compreender, garra nesse foco, nosso alvo é Ele. Se levanta. E aí o texto põe uma vírgula aí e fala assim: não vos embriagueis com o vinho, com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que é que Paulo fala para se encher do Espírito? Porque Deus revelou a ele e ele deixou registrado em Romanos capítulo 8 a obra do Espírito Santo de Deus na vida do povo, quando o povo de Deus se enche dele. Não é porque é amigo, não é porque você é amigo de alguém que você está com alguém. Não é porque você conhece alguém e sabe até os desejos dele, a vontade dele, você conhece até as roupas dele, a cor das roupas mais íntimas que ele usa, que você está andando com ele. Esse é o grande problema nosso como igreja. Não, eu tenho um Espírito, não, eu creio no Espírito, mas está andando nele, está vivendo nele, está transbordando nele. A diferença está aí, amado. Por isso que nós temos errado tanto. A gente crê, fala que crê, mas e aí? Paulo diz: acorda. Você está pensando como o povo lá fora. Sai do meio desse povo. Sai do meio dessas visões medíocres. A nossa visão é uma nova visão, é a visão que vem de Deus, a visão do Espírito. Para isso, encha dele. Procura saber qual é a vontade dele para andar nele. A gente só consegue andar se a gente conhecer a visão e estar cheio, porque é ele que nos move. Agora, como ele vai mover se a gente não anda junto? Como ele vai mover se a gente passa o dia inteiro só pensando nas coisas dessa terra? Só, deixa eu ver quantas pessoas morreu hoje. Deixa eu ver quantas pessoas, ai meu Deus, será que está chegando? Não, quantos que tem aqui na cidade? Irmãos, Jesus está voltando. O que nós temos que fazer cálculo é o quanto eu amo ao Senhor, o quanto eu estou buscando ao Senhor, o quanto eu estou na presença do Senhor. Pastor, mas tem 2000 anos que ele está voltando. Pois é. Então, você não acordou ainda não? Se já tem 2000 anos e ele não voltou e nós estamos nos últimos dias, então hoje é o último dos últimos, filho. Está mais perto do que na época que o povo falou que estava perto.
E Jesus falou, olha, nesses dias vai ser como nos dias de Noé. A turma vai estar casando, vai estar dançando, vai estar nas festas, vai estar tudo, até que fechou a porta e veio. E ficaram. E você que é povo de Deus, está igual o povo lá fora. De festa em festa, em vez de estar se prontificando a acender as lâmpadas, a preparar as lâmpadas, para a espera do noivo. Se enche do Espírito, filho, sai dessa vida. Volta para Deus. Esse é um tempo de procurar saber a vontade de Deus. E a gente só vai saber a vontade de Deus se nós enchermos do Espírito. A que ponto, pastor? No ponto que o apóstolo Paulo fala: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos. É uma contraposição. A medida que você está fazendo no mundo é que você tinha que fazer com Deus. É acordar pensando, é levantar pensando, é ficar o dia inteiro pensando, é almoçar pensando, é de tarde dar uma descansadinha pensando, levantar pensando de novo, toma café pensando, dorme pensando naquele que pode todas as coisas. É se encher. Aí Romanos 8 vai ser uma verdade na sua vida. Aí você vai aprender a orar no Espírito Santo. Uma coisa é a gente orar, a outra coisa é a gente orar no Espírito Santo. E essa expressão só aparece 2 vezes na Bíblia. Aqui, mais para frente, na armadura de Deus, depois que fala toda a armadura de Deus, em Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E no livro de Judas, no versículo 20, se eu não me engano, antes de Apocalipse, quando fala orando em todo tempo no Espírito. Nós precisamos aprender a orar no Espírito. Por que nós precisamos aprender a orar no Espírito, pastor? Olha aí, abre aí Romanos 8 na sua casa, enquanto eu abro aqui também. Romanos 8, porque o 26 você sabe de cor. E eu também sei que nós não sabemos orar como convém, lembra? Esse aí você sabe. Também o Espírito, versículo 26 de Romanos 8 diz: também o Espírito, semelhante a nós, assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Mas a gente não sabe o 27, que é uma continuação dele, olha. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede. Se nós transbordássemos do Espírito, amados, nós saberíamos qual é a vontade de Deus para nós. Por isso a necessidade, e eu volto a bater nessa tecla, desde quando cheguei aqui nessa igreja, por outras igrejas que eu já passei, e várias as vezes eu volto nesse Efésios 5. Falei, irmãos, nós precisamos nos encher do Espírito. Esse é o caminho. Esse é o caminho para as tragédias. Esse é o caminho para a salvação do casamento. Esse é o caminho para tornar o coração do filho ao pai, o coração do pai ao filho. Esse é o caminho da igreja, transbordar do Espírito. Tem uma vida de culto a Deus, falando entre vós com salmos, cantando hinos e cânticos espirituais em todo o tempo. Até que ponto? Até a gente se tornar fervoroso de espírito, conforme Romanos 12, 11 fala que a gente tem que ser. Que Paulo fala aqui que é embriagar, do qual em Atos 2 acontece. Que eles estavam tão cheios que alguns falaram assim, eles estão bêbado. Aí Pedro fala assim, o que vocês estão vendo aí não é embriaguez de bebida, isso é o Espírito de Deus. Mas eles observaram e o ponto era de embriaguez, porque não cabia neles, eles transbordavam de Deus. Conforme lá em Atos 13:52 fala que os discípulos transbordavam da alegria e do Espírito de Deus. Talvez você nunca tenha transbordado de alegria, mesmo dentro da igreja, porque você nunca procurou transbordar do Espírito. Está na hora da gente voltar. É isso que Paulo fala aqui, desperta do meio dos mortos. E aí Cristo vai se revelar. E Ele se revela, esse Cristo te iluminará, é a palavra phos, de revelação, de pôr fogo.
Se você sair e tirar essa visão dos mortos, ele vem e põe. É exatamente o que Jesus diz em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda no coração, esse é o que me ama. E aquele que me ama, eu amarei, o Pai também o amará, viemos a Ele e nos manifestaremos a Ele. A luz chega, amado, quando a gente sai da morte. Desperta dentre os mortos. Esse é um momento da igreja do Senhor, fazer a separação entre as virgens e as sábias e as nécias. É agora que é o momento de nós sermos sal na terra e luz nesse mundo. Nós não podemos pensar o que todo mundo pensa. Nós temos que ter algo diferente. E esse algo diferente não é no estalar do dedo. Não é porque eu confessei a Jesus como Senhor e agora eu tenho. Não é, porque senão Paulo não estava escrevendo para a igreja que ele chama de santa e fiel. Ele está realinhando essa igreja. Vocês são santos, vocês são fiéis. Mas tem que acordar e sair dessa visão dos mortos. Eu quero te convidar nessa noite para você sair dessa visão de morto. No nome de Jesus. Nós precisamos enxergar como Deus enxerga. E para isso nós temos que voltar para Ele de novo. Porque o sermão que eu preguei domingo, está disposto aí nas mídias aí, fala que aconselho-te que compre de mim. E ele fala que além de vestiduras de ouro, ele fala, colírio para que vejas. Não tem ninguém que enxergue igual a Deus. E só Ele pode nos dar a visão que Ele quer que a gente tenha. Mas a gente quer como que um supermercado, ou um médico, ou uma farmácia. Chega com dinheiro no bolso, compra lá, pinga aqui. Não é assim. Com Deus não é assim. Deus não precisa do meu dinheiro e nem do seu. Ele só nos dá essas coisas quando a gente se achega a Ele, de coração. O tempo inteiro, desde Gênesis, quando Ele fez a aliança com o nosso Pai da fé, Ele já disse o segredo, mas nós, como humanidade, ficamos andando como todo mundo anda. Desde quando Ele fez aliança com Abraão, em Gênesis 17, 1, quando Ele realinha Abraão, já era tido como um pai da fé, já tinha promessas sobre a vida dele, já era um dos homens mais ricos da face da terra, tinha tudo, até um filho arranjado, Ismael. E o Senhor aparece para ele, para eu sou o grande El Shaddai, se apresentando a ele, ou seja, teve as promessas, creu no Deus, mas não andou com ele, porque não conhecia, Deus teve que se apresentar. Eu sou o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. E aí ele dá a dica, anda na minha presença, e ser cheio, e ser perfeito, no sentido de ser completo, não de inerrância, mas de não precisar de mais nada, ser satisfeito. Quer ser satisfeito na plenitude, daquilo que você não aguenta comer mais nada, ele diz, anda na minha presença. Só transbordando do Espírito é que nós vamos realinhar e saber a vontade de Deus para esses dias. Fora isso, nós vamos ficar tentando adivinhar desesperadamente sobre as nossas vidas, como os governadores, presidentes, médicos estão tentando adivinhar, experimentar, provar, até todo mundo sem direção. Nós temos uma direção, amados. Nós temos uma luz que ilumina os nossos olhos, os olhos do nosso coração, os olhos da alma. E Paulo fala, desperta para Ele. Salva seu tempo, procura conhecer qual é a sua vontade e se embriaga dele, com ações de graça. Que ele fala, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Mas o versículo 20 fala assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas por tudo, essa é uma das vontades de Deus para nós. Não está registrado aqui, mas está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para com todos os homens. Tudo dai graças.
Não adianta nada buscar ser cheio com a vida de murmuração. Você já acorda falando, ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, Senhor, eu te dou graça, eu não sei o que eu vou fazer, mas o Senhor sabe, o Senhor cuida da minha vida, olha os pássaros, olha as flores, o Senhor cuida deles, cuida de mim também, não sei nem de onde vem, mas eu te louvo, Senhor. Gente, vamos mudar. Nós somos igreja, povo de Deus. Nós temos algo mais para dar para o mundo, e agora é a hora de fazer a diferença. Senão nós vamos ser mais um no meio da multidão. Nós já temos para dar. É porque nós não saímos ainda. Pastor, mas agora nós estamos de quarentena. Meu irmão, você tem o telefone o dia inteiro na mão. Você pode sair sem andar. Sua voz vai aonde seu pé não vai. Por isso que a fé, diz que a fé vem pelo ouvir, não é pelo andar, não. É pelo ouvir. Liga para alguém. Escreve para alguém um versículo. Agora é a hora. Alguém da sua família que está desesperado, liga para ele. Gente que não conhece a Deus, fala que vai para o inferno. Não, pelo amor de Deus, tira esse espírito de burrice de sua vida. Agora é a hora da gente ligar e falar que a gente tem a esperança. Posso orar por você, para Deus tirar a angústia do seu coração. Naquela oração, você já ora antes. Fala, Deus, não, quando eu orar para o meu parente, para fulano, para meu amigo, meu Deus, põe uma unção diferente na minha oração, conduz minha oração, que o teu Espírito entre na alma dele. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo de Deus, não é nós não, irmãos. Mas ora, usa essa fé sua no seu telefone, vai aonde seus pés não podem ir, através das suas mãos aí, ó. Abençoa vidas. Agora é o momento que todas as nações estão voltando para um único Deus que pode verdadeiramente salvar. Esse é o momento da igreja do Senhor Jesus. Mas se a gente ficar do jeito que a gente ficava antes desse vírus, nós vamos continuar empurrando o carro com a barriga, sem combustível, que é o Espírito Santo. Sem o combustível. É Ele que tem que nos guiar, nem a gente que tem que empurrar e falar, vem e abençoa, não. É Ele que tem que nos conduzir. Como Ele fez com o apóstolo Paulo, como Ele fez com todos os outros discípulos, como Ele fez na história da igreja, quando Ele impedia alguém de ir, quando Ele empurrava alguém para ir. Quando o Espírito do Senhor falava, passa a Macedônia e os ajuda. Nós falamos assim, eu tentei ir, mas o Espírito de Deus impediu. Nós temos que andar pelo Espírito do Senhor, amados. E para saber a vontade dEle, nós temos que estar cheio dEle. Porque só saindo dos mortos, se enchendo dEle, e tendo o coração grato, que Cristo vai iluminar os nossos olhos. Amém? Talvez você está na mesma situação de um pastor jovem, que estava passando por apertos. O texto não diz, mas talvez, quem sabe, pensando até em desistir de tudo, chutar o balde. E Paulo escreve a ele, em 2 Timóteo, capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e Paulo começa a recordar a ele. Ele começa nessas duas cartas, é as únicas cartas que ele usa a palavra misericórdia na saudação. Graça, misericórdia e paz. Alguma coisa aquele pastor jovem estava passando. E aí Paulo, em vez de falar primeiro daquilo que estava ruim na vida do rapaz, ele fala, dou graças pela fé que você tem, que você herdou da sua avó, da sua mãe. Estou querendo encontrar com você de novo. Mas aí o versículo 6 fala assim, por esta razão, pois, ou seja, por causa da fé que você teve, uma fé sólida, por essa razão, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. A palavra aqui, na verdade, a única palavra avivamento na Bíblia, lá em Oséias, quando ele ora e pede a Deus o avivamento, inclusive para nós, aleluia, amém. Receba a oração de Oséias, aviva, Senhor, no decorrer dos séculos, a tua igreja, a tua obra. Mas essa palavra que foi traduzida como reavivar aqui eu
Por essa razão eu te admoesto que põe fogo de novo. É por fogo. É por luz. É a mesma palavra do Salmo 13. Ilumina aqui, acende minha tocha de novo, Deus, para que eu possa ver. É a mesma expressão de Efésios. Talvez nós estamos precisando disso hoje. Talvez você que está em casa está precisando dessa oração de Paulo. Te admoesto. Peça a Deus. Esse fogo só vem do Senhor. João que disse que o nosso Senhor nos batizaria com Espírito e com fogo. Fogo para que veja como o Senhor, os caminhos do Senhor. E ele fala, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo. Deus não nos tem dado. Amados, Deus não dá para a sua igreja espírito de medo. Se você está passando isso hoje na sua casa, reúne com os seus aí e ora. Se tem 2 aí, já tem quórum. Jesus falou, quando a igreja reunir, se 2 estiverem reunidos no meu nome, tudo que me pedir em meu nome, eu farei. Que hoje, esse espírito de medo saia da sua casa em nome de Jesus. Ore aí. Pede a Deus. Paulo falou, Deus não tem nos dado espírito de covardia. Mas ele fala qual o espírito que ele tem dado à sua igreja. E ele cita 3 coisas desse espírito. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. E a palavra aí é dunamis, o poder sobrenatural de Deus. Do reino de Deus que é chegado em vós. Do reino de Deus que o nosso Senhor Jesus disse que todos os dias, quando a gente for falar ao nosso Pai, a gente começa a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É a palavra. Ali é a palavra basileia, pastor, é o teu reino. Eu vou chegar lá. É o teu reino. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Também Mateus 6, 33. Mas o que consiste o reino de Deus? Em que consiste? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas tão somente no poder de Deus, dunamis. Então vou voltar no texto aqui, porque Deus não tem te dado espírito de covardia, mas de poder, dunamis, reino. O reino de Deus já está em vós, mas é pela fé, e o justo vive pela fé, não pelos olhos dos mortos, mas pelos olhos da fé. Deus tem te dado, então é pela fé. Chama isso na sua família. Deus, nós clamamos isso, que essa palavra se torne uma verdade na minha casa, na minha família. Eu não sei o que está pela frente, eu não sei como eu vou pagar minhas contas, eu não sei como é que eu vou recomeçar, eu não sei como é que eu vou fazer, mas Senhor, o Senhor não nos deu espírito de medo, o Senhor nos deu o espírito de poder, que vem de Ti, vem sobre nós, vem sobre a minha casa. Mas Ele não deu só espírito de poder, irmãos. Aí fala aí, o Espírito, mas deu poder de amor, e esse amor é um amor que transcende, é um amor agapau, é o amor mais do que irmão, é um amor que a gente sacrifica para ser bênção na vida um do outro, é aquele amor de Atos dos Apóstolos, quando à medida que a gente via que o irmão estava tendo necessidade, uns aos outros vendiam e se desfaziam daquilo que ele ajuntou com muito sufoco, e tal, para socorrer os irmãos. E é aí que o milagre acontecia na casa uns dos outros. Talvez a gente não experimentou o milagre da multiplicação, porque a gente ainda não dividiu o que tinha que dividir com o outro. É simples. Tem muita gente que fala assim, eu nunca vi esses milagres acontecer. Ô irmão, me perdoa, mas eu já vi. E muitas vezes. Mas é só quando a gente decide dividir. Dividir e dividir. Um amor agapau, um amor que socorre. Um amor que sacrifica pelos outros. É o amor que Jesus teve por nós. De abrir mão de tudo para que a gente tivesse vida. E Deus falou, não tenho te dado espírito de medo, de covardia, mas eu te dei o espírito de poder e de amor. Está aí, irmão. Está na hora da gente usar.
pela fé, no nome de Jesus. Mas ele diz a terceira coisa desse espírito, o espírito de moderação. Eu não gosto muito dessa palavra moderação aqui não, porque hoje ela está muito desgastada com o uso contínuo dela. Mas a palavra aqui registrada mesmo é um espírito de autocontrole. Paulo falou. Está escrito nas Escrituras, e eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer. E ele diz, eu não te dei espírito de medo, mas eu te dei espírito de poder, eu te dei um espírito de amor sacrificial, e eu te dei um espírito de autocontrole. Se controle no nome de Jesus. Vai para o joelho, transborda do Espírito, e o Espírito de Deus vem e te controla. Não só te controla, irmão, ele frutifica na sua vida. É Ele que frutifica, não somos nós. A medida de frutificação de qualquer árvore, você sabe que tem um tempo de crescimento, de florescer e de maturação, para dar os muitos frutos. Nós precisamos continuar enchendo, até que esses frutos comecem a aparecer de fato e de verdade nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que você, como igreja do Senhor aí na sua casa, vive esse tempo de busca, é tempo da gente se levantar como exército, na direção da vontade de Deus para a sua igreja. A direção de Deus para a sua igreja é de nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus agora. Agora é o momento, mais do que nunca, de orarmos mais, de clamarmos mais, de cumprir a profecia do nosso Deus, que está lá em Isaías, quando ele diz, nos últimos dias, o meu povo se afluirá para os montes, e a minha casa será chamada casa de oração. Transforme sua casa aí, restaura o altar, irmão. Vamos transformar a nossa casa numa casa de oração, porque Deus já deu essa profecia lá em Isaías, e ela está se cumprindo nesses últimos dias agora. Nunca se orou tanto nos lares como nesses últimos dias. Nunca teve tantos cultos nos lares como nesses últimos dias. Nunca teve tanto culto online. Nunca teve, gente. Eu nunca imaginei que eu ia estar pregando para uma câmera, porque eu tenho pavor de câmera, eu detesto câmera. Quando eu estou no culto, está todo mundo aqui, pode me filmar do jeito que quiser, mas botar só uma câmera e eu, me chamar para a briga. Pois é, Deus me chamou e eu tive que aceitar e perder ainda, e estou aqui. Nunca imaginei. Então vocês podem procurar vídeo na internet, aí vocês só vão achar sermão meu, e aquele umzinho que eu coloquei aqui na igreja, aqui, eu passei um aperto naquele. Os irmãos que viu o making off, eles já morreram de rir, de dar dor na barriga, para sair alguma coisa. Mas estamos aqui. Todas as nações estão ouvindo vídeo de esperança e da palavra do Senhor. Exatamente o que o nosso Senhor Jesus falou, que seria pregado o Evangelho a todas as nações. E então o Filho virá. Vigia, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Enche as lâmpadas, guarde nas vasilhas, porque o noivo está às portas, e nós, como exército do Senhor, é agora que nós vamos ser luz. Amém? É pela fé, irmão. Aumenta essa fé aí. Vamos orar. Feche seus olhos. E eu quero que você compartilhe essa mensagem com muitas pessoas. Agora é hora da gente semear, para despertar o exército de Deus, o povo do Senhor na face da terra. Aonde essa mensagem chegar, que pessoas possam ser acordadas pelo Espírito do Senhor, e que possamos ter uma postura de exército do Senhor. Remira o tempo, porque os dias são maus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu Espírito que nos conduziu à verdade. Pelo teu Santo Espírito que aquece o nosso coração enquanto a gente ouve essa mensagem. É o teu Espírito que põe fogo, esbraseia a nossa alma. Se preciso for, tira o nosso sono. Se preciso for, tira essa falsa paz que o mundo estava dando, como o Senhor está tirando. Essa falsa segurança que o mundo dava. Eu te louvo que o Senhor tirou isso da tua igreja. O Senhor está balançando a tua igreja para mostrar que a nossa segurança é só o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa alegria é só o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa paz é só no Senhor. Mas a nossa luz, a nossa direção é só no Senhor também. O Senhor nunca desamparou os teus, não é agora. Guarda-nos e nos prepara para o encontro com o noivo. Enche-nos de fé,
que nesse exato momento, que a igreja do Senhor Jesus, em toda a face da terra, Pai, possa despertar dentre os mortos. Que teu Santo Espírito nos ilumine e que possamos ser luz desse mundo e sal nessa terra, para a glória do Senhor, a fim de que os homens, vendo as nossas boas obras, por onde o Senhor nos mandar, eles possam glorificar a Ti que está nos céus. Transcende, ó Pai, essas obras da nossa vida, que possa ser muito mais do que a gente é capaz, porque essas coisas, o impossível, vem de Ti. E nós andamos no Senhor, e não pelo que o mundo tange, mas pelo que o Senhor escreve. Aleluia. Fortaleça o teu povo com essa palavra. Redireciona o teu povo com essa palavra. Que a gente possa sacudir o pó da morte, da onde nós levantamos, e nunca mais voltar para aquele lugar lá. Que possamos enxergar com os teus olhos. Que o Senhor nos dê desse colírio de Apocalipse 3. Pinga nos nossos olhos, para que a gente enxergue a tua vontade. Ilumina os nossos olhos, nos tira desse sono da morte. E desperta os que já dormiram, para que Cristo possa iluminar de novo, no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe em casa. Quando essa mensagem chegar aí no WhatsApp, já compartilha de uma vez. Quem está no Facebook, compartilha. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e até a próxima.